Pois dizem que é ele, quem está dizendo é Key Diário, seria o Rodri, uma das estrelas que o Henrique Riquelme diz ter contratado. Vamos falar sobre o que foi apresentado hoje, vou dar minha opinião sobre algumas coisas nas quais entendo que de forma inteligente para a campanha, porque aqui quem vota são os sócios e alguns madridistas não sócios. Isso sempre deve ser lembrado. Vocês vão me dizer, não, mas isso interessa a todos. Claro, com certeza, mas no final quem vota é o sócio. Por sorte ou por azar, e já começou por essa parte social, mas a parte esportiva que ainda não foi revelada, já estão dizendo coisas como esta, por exemplo. Antes de começar, realmente peço desculpas porque queria ter falado sobre isso antes, mas enfim, depois eu conto para vocês o motivo. Estou muito ocupado com outro assunto empolgante relacionado à Copa do Mundo. Em breve poderei contar algo para vocês. Era nisso que eu estava trabalhando. Vamos lá. Agora, à tarde, Florentino Pérez, a partir das 19, vamos fazer um vídeo depois da apresentação do Florentino, claro, para contar aqui tudo o que os candidatos disserem. Até agora, Henrique Riquelme foi quem mais falou, então há mais vídeos dele. Alguém pode dizer, você só fala do jogo, mas se o outro, no caso o Florentino, não fala. Talvez nem precise, mas olha, Florentino pode jogar com vantagem. Com o projeto que Henrique Riquelme apresentou hoje, e Florentino, talvez ele possa derrubar tudo isso. Acho que é por aí, mas vamos esperar o que o Florentino dirá. Agora, vamos falar sobre Henrique Riquelme. Vamos começar. Bom, essa é uma informação e agora vamos para essa parte social. Mais declarações hoje de Vinícius e de Valverde, interessantes. Não podemos perder de vista que os nossos... Alguns estão em uma semana de miniférias antes de se juntarem às seleções, outros já estão de férias completas, como Hausen, por exemplo. O que o homem? Hoje, ele teve que fazer um post dizendo que deseja muita sorte aos seus companheiros na seleção espanhola e que vai torcer como mais um espanhol. São aquelas mensagens típicas, que talvez ele nem tenha vontade de postar, mas alguém recomendou para ele, tipo, ei, você quer voltar para a seleção espanhola, cara? Então posta algo assim, porque se já tá difícil para você, imagina depois e tal. Mas enfim, queria falar sobre isso porque pode ser qualquer um, mas eu realmente acho que é o Rodri. Poderia ser o Nico Williams, poderia ser o Fabian, como eu disse no vídeo. No último vídeo, após a entrevista de Henrique Riquelme no partidazo da COP. Mas isso é o que conta o OK Diário. Rodrigo Hernandes é a principal contratação de Riquelme para o meio-campo. As conversas entre o entorno de Henrique Riquelme e os representantes de Rodrigo Hernandes estão completamente avançadas. O acordo é total. Se o empresário de Alicante assumir o Real Madrid, Rodri usará branco, o que traz várias consequências. A primeira é que, talvez, Florentino já não tenha ido diretamente, já não tenha ido decididamente atrás dele, porque Mourinho também não o quer. E o candidato Riquelme tenha encontrado essa brecha para entrar. É muito provável, porque Mourinho esteja pensando em outro meio-campista. Porque já se falou sobre isso na época, e o Ramon contou, e faz tempo já, faz vários meses, que o Madrid, quando nem imaginávamos que ia ter eleições, nem nada disso, estava de olho no Rodri, ou pelo menos estava monitorando ele, né? Bom, eu acho que talvez alguma coisa aí possa ter se rompido com Florentino e o Riquelme chegou para encontrar esse caminho. De qualquer forma, não seria a primeira vez. Que se um candidato diz que tem um jogador e tal, depois o outro ganha que ele ceda essa negociação. Ou seja, não se descartaria que o Rodri chegasse ao Real Madrid. Olha, eu acho, já sei que muitos de vocês detestam essa história do Rodri vir e tal, eu sei. Eu ouvi vocês, já li 1 milhão de comentários, eu sei. Mas, digo, vou acabar encontrando esses comentários de novo, mas tanto faz. A questão é que, eu acho que para Mourinho aqui, o pior do Rodrigo não é tanto a idade, porque ele tem 29, vai fazer 30. Em teoria estaria em um ótimo momento para um jogador de futebol. Acho que, se ele se cuidar, pode manter o melhor nível por mais 3 ou 4 anos. O que acontece é que com uma lesão séria, você pode envelhecer antes, né? E existem dúvidas sobre como o Rodri tem jogado no Manchester City ultimamente.
Eu acho que ele rendeu melhor do que até se esperava, porque lembrem que quando ele voltou no início da temporada passada, que acabou de terminar, ele voltava, mas se machucava, voltava de novo, se machucava de novo, acontecia um pouco como com o Carvajal, e havia dúvidas, e sempre existem. Mas eu acho que ele terminou a temporada relativamente bem. Bom, isso por um lado. E claro, se falamos do Rodrigo, então olha, é ótimo falar do Vinícius, né? Porque olha, do Vinícius, se vier o Mourinho e o Rodri, ou um ou outro, vai ter coisas que o Vinícius tenha contra, me parece, por episódios já conhecidos. Mas enfim, o caso é que eu sempre disse para vocês sobre o Vinícius, apesar de ele estar esticando demais, enrolando demais a situação com esse negócio da renovação. Agora vamos ver o que ele fala sobre querer ficar no Real Madrid, dizendo: gente, renova logo, pelo amor de Deus. Mas enfim, tirando aquele episódio com o Xabi Alonso, tirando outras coisas, como ele fica bravo, como ele se irrita, como ele esquenta igual cinzeiro de bingo quando acontecem coisas com ele nos jogos. Apesar de tudo isso, eu sempre disse que para mim Vinícius parece um cara legal, me parece um garoto de bom coração. E eu poderia falar coisas ruins sobre Mbappé, porque já se falou sobre o afastamento. Falam de coisas que têm a ver com ciúmes profissionais, de que esse ganha mais, eu quero ganhar o mesmo que ele. Mbappé diz: aqui eu falo, com outros você precisa adivinhar o que dizem. Pode ser uma mensagem para ele ou para Bellingham. Se fala muito da grande amizade que Vinícius e Bellingham têm. Não se fala tanto da amizade entre Mbappé e Bellingham. E Vinícius, em uma entrevista com o Casca CTV, que por sinal é um canal do YouTube que vai transmitir a Liga Espanhola no Brasil. Isso está mudando bastante o mercado. Bom, então ele dá uma entrevista lá e fala sobre Mbappé. Kylian Mbappé é uma boa pessoa. O Brasil ficou com essa imagem dele, talvez uma imagem não tão boa, mas pelo fato de que, enfim, como Vinícius está do outro lado. Ele diz: mas sempre que podemos, estamos juntos fora de campo, e coisas de amigos. Ele está sempre com Camavinga, um dos meus melhores amigos. Sempre tive ótima relação com o Mbappé e mandei várias mensagens para ele vir ao Madrid. Ainda não conseguimos jogar juntos como queríamos. Essa mensagem é importante. Ainda não conquistamos os títulos desejados pela torcida, mas em breve vamos reverter isso. Ele sempre foi uma ótima pessoa, sempre me defendeu em entrevistas, inclusive contra o Benfica. É um jogador incrível, chegou a uma Copa do Mundo e fez 3 gols na final. É um jogador lendário que vai marcar uma era no Real Madrid e no futebol, e já está marcando. Bom, uma coisa são essas declarações do Vinícius, que por sinal também preciso acrescentar essas sobre o tema da renovação. Nunca me imaginei fora do Real Madrid e quero ficar aqui a vida toda. O Real Madrid está tranquilo e eu também. O presidente e eu confiamos um no outro. Acho que isso já deveria ter sido resolvido, mas talvez estejam esperando a Copa do Mundo, porque o Vinícius pensa que se fizer uma grande Copa, pode se legitimar mais. Para pedir mais, entre parênteses, teria que dizer para ele no Madrid: você também deveria ter mostrado um pouco mais, apesar de ter tido momentos muito bons, mas não foi como nos anos anteriores. E é nisso que estão. Mas qual é a diferença entre as declarações do Vinícius em relação ao Mbappé e as declarações do Valverde? Sinceramente, Valverde, eu não quero ele fora do Madrid. Valverde é um grande jogador, poxa, os 3 gols contra o City e tal, mas, de verdade, aqui eu só tenho uma coisa com a qual eu sou absolutamente contra. E é que deem a abraçadeira de capitão para ele depois do que ele fez. Desculpa, mas depois do que ele fez, não defendo o Tchouaméni, só acho que o capitão deveria trazer mais paz. Olha, então não perguntam para ele sobre o Tchouaméni, e ao invés de acalmar as coisas, falar e ter algumas palavras para o jogador. Dizer que agora eu e Aurélien estamos bem teria desativado tudo. Mas ele vai lá e diz isso. Como você se sente no futebol? Teve grandes momentos, como o hat-trick contra o City na Champions, mas também dificuldades fora de campo. Como lida emocionalmente com isso? Eu, muito bem, tive o apoio de muita gente, o carinho de todos os torcedores lá do Real Madrid, o carinho e o apoio também do clube. Como eu te disse, bom, às vezes é preciso passar por esses pequenos obstáculos dentro do futebol, da vida. A gente aprende a crescer, a amadurecer como pessoa. Tudo isso vai me ajudar a ser um capitão melhor nos próximos anos, se Deus quiser, e espero continuar defendendo o Real Madrid. Muito bem,
mas eu acho que aí é preciso ter palavras para o companheiro, principalmente porque o capitão tem que unir e tem que dissipar qualquer dúvida. Muita gente me apoiou como se fosse isso, tipo, que garoto, que vocês brigaram, que vocês brigaram. Muita gente me apoiou porque, bom, talvez te entende e pode pensar que foi um erro. Ou que a má situação, a má temporada do Real Madrid naquele vestiário fez todo mundo ficar nervoso e tal. Já. Mas vamos lá, não sei, eu acho, coloquem aí nos comentários, talvez eu esteja errado, mas eu acho que aqui um capitão tem que deixar tudo muito mais claro. Porque a dúvida que surge disso é que esses dois caras não conseguem conviver no vestiário. Bom, pessoal, podem me chamar de estranho, mas enfim, é o que eu acho. Bom, vamos falar sobre o Riquelme, porque ele apresentou, eu disse para vocês, isso ia ser algo concreto, me contaram mais ou menos isso, mas eu não podia contar. Eu não podia contar porque... Por que eu não podia contar? Porque se me dizem e falam para eu não contar, então eu não posso contar. Mas olha, também não era uma coisa, né? Mas é verdade que nesse caso, o que o Riquelme está fazendo, como eu disse no começo, é que ele está se dirigindo ao eleitor, ele está falando com quem vota. E tem gente que, por exemplo, eu já vi por aí zoando tipo, e isso é o que ele quer fazer, e com isso ele acha que vão votar nele. Olha, cara, ele ainda tem que falar da parte esportiva, mas isso é algo que importa para o sócio e para o integrante de torcida, e acho que é aí que ele está indo. Acho que é uma boa estratégia de campanha. A de dirigir-se à massa social que vota. Primeiro conquistar quem ainda não tinham. Se hoje fizerem uma pesquisa, veremos se conseguiram. Mas tentar conquistar esses e depois soltar grandes bombas no esporte que acho que ele vai dar, não é? Bom, o caso é que o vídeo, vocês já devem ter visto, fala de uma espécie de clube social. Um lugar criado para viver o clube, todos os dias. Para compartilhar isso, com um estádio Alfredo Di Stéfano, que seria ampliado para que o time feminino jogasse lá e que também quer dar um impulso ao futebol feminino para que jogue alguma partida no Bernabéu. E um grande espaço com quadras de tênis e padel. 6 quadras de basquete, 11 campos de futebol, academia, piscina, auditório para eventos, área infantil, uma ágora madridista onde assistir aos Jogos do Madrid, com capacidade para 25 mil pessoas, espaços para torcidas, um hotel, um ginásio de basquete que é a joia da coroa deste complexo, onde também acontecem shows. Já soltei a frase, e ali a gente não incomoda. Tem que dizer uma coisa, Valdebebas está crescendo muito. Vai saber se não vão colocar o show lá e aí você acaba incomodando também. Porque em Valdebebas também haverá pessoas que não torcem para o Madrid. Conheço bem o bairro, e isso talvez o Florentino não percebeu na época. Ele pensou que ninguém reclamaria lá, mas reclamaram. Ele diz que é a maior transformação, bom, também restaurantes nesse clubhouse que ele vai montar, que é como se fosse o centro desse espaço, onde também será possível assistir jogos e, como eu disse, haverá restaurantes, e que é a maior transformação feita por e para o sócio, que no final é favorecer os sentimentos dos donos do clube. Contem comigo, disse Riquelme. Após 20 anos não fizeram nada por mim, além dos títulos. Acredito que isso é mais importante, claro, mas parece que não me reconheceram. É o que Riquelme afirma. E com isso, sim, o sócio se sente reconhecido, de ter um lugar físico para ir. Porque somos 100 mil sócios. Imagina que você vai lá e entra com a sua casa, com a sua carteirinha de sócio. Claro, depois os do carnê madridista vão começar a reclamar. Talvez, não sei, os que têm o carnê madridista nas Filipinas, em Honduras ou, sei lá, na Nova Zelândia, quando vierem aqui. Ei, posso entrar nisso? Bom, talvez eles tenham que pagar uma taxa, um adicional. Não sei. Disso eu não falei. Mas enfim, é um pouco excludente para o sócio. E tem muitos torcedores do Real Madrid. Isso é para o sócio. Para mim, tanto faz.
Bom, eu acho que isso pode gerar isso, mas é que quem pensa assim, por sorte ou por azar, volto a repetir, não vota. Votam aqueles que, em teoria, se beneficiariam disso. E depois, quanto custaria essa parada? Porque, claro, estão dizendo que isso é uma coisa muito poderosa, mas é uma coisa muito utópica, que isso vai custar uma fortuna. Não deu números concretos, mas disse que há muitos gastos no Real Madrid que são inúteis. Muito dinheiro gasto, como ele disse, gasto corporativo. Que ele reduziria e então entraria com isso. Bom, acho que há uma série de pontos aqui que vamos comentar. Não sei se ele diz isso aí, mas sim, há coisas muito interessantes. E por sinal, porque claro, se ele quer destinar mais dinheiro para isso, por enquanto o que ele está fazendo não é exatamente economizar esse dinheiro para destinar para isso. Ele vai tirar de outras coisas. E digo isso por causa da segunda dessas iniciativas na apresentação dele de hoje, que é a de redução da mensalidade do sócio em 50%, que é outra das mensagens principais de hoje, até voltar a ganhar outra Champions. Cuidado, a mensalidade de sócio, do mesmo jeito estávamos pagando 170 e poucos euros por ano. Bom, se você tira aí 50%, 80, 85. 85 euros, né? Eles tiram 85 euros e pagamos 85. Bom, olha, talvez isso não convença todos os sócios, mas algum vai dizer, quero economizar esses 85. Isso é por ano. E, ou seja, o que eu entendo que esse homem quer fazer aqui é ir ganhando aos poucos, ganhando aos poucos, ganhando aos poucos, ganhando aos poucos. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, entre os sócios, entre os que votam. Vamos ler tudo e garantir que o Real Madrid pertença sempre 100% aos seus sócios, diante dessa discussão sobre privatização, que não é bem assim. Mas a palavra privatização é muito forte, e isso, a política, desde que é política, desde o primeiro dia, é assim. Você lança uma mensagem forte que mesmo sendo uma meia-verdade, mas ninguém tira a força dela, né? Lista de espera para novos carnês precisa ser pública e transparente. Muitos sócios ficam sem carnê. Até quando terei que esperar? E tem sócios que, segundo ele, já falaram com ele, tanto membros de torcidas quanto sócios do Madrid, que não sabem como funciona isso de quando vão poder ter seus carnês. Eu, por sorte, tenho o meu há muitos anos, certo? E claro, você vai renovando. Não é que de um ano para o outro digam, não, este ano não pode renovar. Você já faz isso há décadas. Mas tem gente que não pode fazer isso. E eu entendo que o sócio Então, o sócio que não tiver, que pergunte, né? Abertura de sorteio diante de um tabelião para 10 mil novos carnês entre os sócios. Abertura especial de vagas para sócios, entre mães e irmãos de sócios. E mais coisas por aqui. Vamos ver, novo plano de cessão de carnês ao clube, para o clube. Recuperação imediata de 70% do valor final. Eu explico para vocês. Quando você não vai a um jogo e não passa seu ingresso para sua mãe, para seu pai, para seu irmão ou algo assim. Ou para o seu vizinho ou para um amigo de confiança. Então você diz, bom, eu dou para o clube, né? E o clube fica com ela e te diz, beleza, então eu vendo o seu ingresso para esse jogo, do seu carnê, né? Seu assento. E então o clube te diz, beleza, 70% dessa venda vai, nós vamos te devolver. Mas como ele te devolve? Na mensalidade do ano seguinte. Então pedem que não. Que isso seja dado a você na hora. Sistema tecnológico justo para entradas preferenciais de sócios sem carnê de temporada. Agrupamento de assinaturas familiares e melhorar a experiência no estádio. Atenção, sobre melhorar a experiência no estádio. Entendo que será sobre os lanches e os banheiros. Ele não quis repetir porque alguém avisou, como fizeram com Henrique Marques. Não fale de novo, estão fazendo memes. Atenção preferencial ao sócio veterano. Recuperar o evento de qualidade do 25º, o aniversário dos sócios. Honrar a memória e o legado dos presidentes e das lendas. Recuperar o troféu Santiago Bernabéu. Era um grande evento anual, mas parou porque o calendário ficou cheio. Tudo bem.
Um centro de lendas do Real Madrid dentro do Museu Tour do Bernabéu. Proteção dos hinos do clube e manutenção de ambos. Aqui está a cabeça de Riquelme, de ambos os hinos no estádio. Aquela coisa das modicitas madrilenhas já não se ouve mais. O hino do centenário também não. Aqui diz ambos os hinos. Entendo que fala das modicitas madrilenhas e do novo, o da 10ª, né? Proteção da identidade institucional. Chega de manipulação interessada, como no caso Negreira. Sobre o caso Negreira. Ele está só focando no fato de que o Madrid agiu tarde. Chega a dizer que o Barça pode sair impune porque o Madrid agiu tarde. O que ele faz com isso? Ele não aprofunda no assunto, o que me preocupa. Quero que aprofunde mais. Vou ver se há debates ou entrevistas em que ele seja mais pressionado. Mas aqui ele ataca Florentino, seu adversário. Conselho de sábios com os 100 sócios mais antigos serve como escuta, memória institucional e ligação com a base histórica do clube. O pacto do Real Madrid. O camarote do Real Madrid é de todos os sócios. Serão sorteados 20 convites em cada uma das partidas. Ele busca coisas imaginativas para isso. Vamos ver o que ele faz com a gente. Para mim, esse negócio de 20 convites por sorteio para os sócios do camarote, ufa! Quer dizer, para mim tanto faz, mas eu entendo porque acho que ele falou isso em um momento da... Bom, conforme ele ia contando cada uma dessas coisas, mas, bom, o sócio tem sua entrada e tal. Poucas pessoas podem aproveitar os camarotes, gente com mais dinheiro e tal. Também não seria ruim se um sócio chegasse ao camarote. Poxa, o buffet, o que tiver lá. Caramba, seria bom. Acho que ele está buscando alternativas para conquistar votos, pensando nessas ou em futuras eleições como opção de entrada para sócios. Sócio mais um em todas as partidas fora do Santiago Bernabéu. Opção de entrada do sócio com mais um acompanhante em todos os jogos como visitante. Quem tem carnê do Real Madrid e do basquete poderá adquirir o carnê de um acompanhante. Acompanhante grátis para sócios nos jogos do Castilla e mais transparência na gestão dos camarotes. Agência de viagens para grupos de torcedores e sócios, com concierge. Ingressos mais baratos para viagens do time. Viagens acessíveis a todos. Expansão digital, novas plataformas e formatos audiovisuais para fortalecer presença internacional. O Madrid já tem muitos seguidores nas redes sociais, mas sempre dissemos que, em termos de comunicação, e todos nós já reclamamos disso. Em comunicação, faltam iniciativas. Além disso, o poder do Madrid nas redes sociais é pouco aproveitado. Muitas mensagens ficam restritas à Real Madrid Televisão. E diz, mas vamos ver, mas cara, posta isso na conta. Sempre dissemos isso, soubéssemos da existência de Riquelme ou não. Maior acesso aos treinamentos, em datas especiais e na base. Implementação do defensor do sócio. E bom, isso é basicamente o que ele defendeu para não se alongar muito e não se sobrepor ao que Florentino vai falar. Voltaremos a isso mais tarde. Dizer uma coisa. Muita gente já cobriu isso. Pensei em fazer ao vivo, mas desisti, pois se estiver aqui, não estarei no do Florentino. Além disso, como eu disse para vocês, eu estava lá envolvido com outra coisa. Mas o Chiringuito não esteve lá. No tweet do Chiringuito, que está sempre em tudo, nisso não esteve. A que vocês acham que isso se deve? Vocês estão vendo o que alguns meios estão fazendo? O Chiringo e mais alguns. A linha editorial deles e o apoio deles. A qual candidatura eles apoiam? Claramente, tudo bem, eles podem fazer isso. Não estou dizendo que não podem, eles podem fazer isso. Mas fiquem atentos a isso. Nós também estamos mexendo com o Marca e outros meios, que realmente dá para ver de que lado eles estão, que estão apoiando o Riquelme. Vou dizer uma coisa, não tão exagerada. Dá para ver que apoiam ele, está claro. Já dissemos aqui, o Marca apoia o Riquelme, porque eles são contra o Florentino. Nós sabemos disso. E do outro lado, isso a gente não comenta. Quer dizer, os traidores, os vendidos, sei lá. O Toninho Autoreiro está falando. Trouxe esse cara para contar a alguns membros de torcida e outras pessoas sobre seus projetos. Estão acabando com o Toninho, o toureiro, cara. O cara está nas redes sociais brigando com todos. Já falei, faz uma semana que parei de discutir. Expliquei meu lado e pronto. É melhor deixar para lá e não se envenenar. Tá vendo como é?
Se eu gosto, tudo bem, mesmo sabendo que não deveria, ainda mais sendo um meio de comunicação. Mas se não gosto, critico e chamo de vendidos e traidores que vão contra algo. Enfim, que tudo dê muito certo para vocês. Deixe seu like. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal. Por favor, comentem, compartilhem. Depois estaremos com o Florentino. Vamos lá, tchau!